porque agora vai começar o programa Povo Livre Talk Show. Solta a vinheta para mim, por favor. Bom dia a todos! Agora são exatamente 11h37, estamos começando aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da Igreja do Povo Livre, Jardim das Flores, o nosso programa Povo Livre Talk Show. Cadê o barulho da plateia aí? Maravilha, plateia maravilhosa está aqui com a gente hoje. Pessoal, essa semana aconteceu algo muito importante. Uma pessoa muito especial fez aniversário na sexta-feira, dia 4. Eu quero ter o imenso prazer de chamar aqui para conversar com a gente, nosso querido convidado de hoje, Pastor Jânio. Vem para cá, Pastor Jânio. Seja bem-vindo. Obrigado. Pode se assentar ali. Glória a Deus. Não sei se vocês já conheciam, mas o Pastor Jânio é o presidente do Ministério Povo Livre, né? É marido, é pai, é avô, é uma pessoa maravilhosa e a gente tem o prazer de recebê-lo aqui no nosso programa hoje e queremos nessa manhã prestar uma homenagem para o Senhor. Primeiramente, nós vamos dizer Feliz Aniversário! Essa plateia é animada, não é? Essa plateia é animada. Tem uns meio fraquinhos aí, não tomaram café ainda, eu acho, né? Eu vou dar mais uma chance, nós vamos falar o quê? Agora sim, maravilha. Para a gente começar aqui nosso programa, nesse talk show, Povo Livre Talk Show, eu quero aqui, irmãos, chamar a pessoa que é mais capacitada para falar. Nós conhecemos o pastor Jânio como pastor, como pregador da palavra, como homem de Deus, mas eu queria saber um pouquinho como é o pastor Jânio como marido. Então, para falar um pouco sobre ele como marido, como chefe da casa, eu gostaria de chamar aqui a sua esposa, a pastora Néia. Vem para cá, pastora Néia. Bem-vinda ao nosso programa. Fique à vontade. Gostaria de ouvir um pouquinho da senhora sobre o pastor Jânio marido. Como que é o pastor Jânio no dia a dia, quais são as manias. Não precisa falar algumas coisas, né, que podem ser comprometedoras, né? Mas a gente quer ouvir um pouquinho sobre o pastor Jânio marido nessa manhã. É difícil, viu? É difícil. Não estou falando que ele é difícil. Eu estou falando que é difícil falar dele como meu marido. Porque, assim, são muitos elogios que eu teria que fazer, que eu teria que dar a ele, que eu teria que colocar aqui para você, e para a nossa linda plateia, né? Que está aqui nessa manhã maravilhosa plateia, uma alegre plateia, alegre, como ele é alegre. Então, ele é um marido alegre todos os dias. Todos os dias ele levanta, só para vocês, vou tentar resumir aqui, tá? Senão eu vou longe, aqui vou fazer uma mensagem, né? Introdução, né? E vamos embora. Não, ele é uma pessoa que, quando ele casou comigo, ele queria me fazer feliz. E quando eu casei com ele, eu queria fazer ele feliz. E isso eu digo que é a base de uma união feliz. Quando eu me casei, quando eu queria uma pessoa para me casar, antes um pouquinho, eu falava, eu não queria ter um casamento frustrado, um casamento onde eu carregasse um peso todos os dias, um casamento que me fizesse, uma união que me fizesse chorar, porque eu teria um marido agressivo em palavras, que não se importasse comigo. E falei isso com Deus. Deus, eu não quero um marido que seja grosseiro comigo, porque muitos maridos, infelizmente, a gente vê como são grosseiros com as esposas. E um homem, quando escolhe uma mulher, é para tratar ela com carinho, com amor. É isso que a palavra fala, que ele tem que amá-la. E quem ama
não agride. E aqui, quando eu falo agressão, são várias formas, e eu não vou explicar para vocês, porque todo mundo aqui sabe o que é agredir o outro. E é uma coisa que ele nunca fez comigo nesses quase 45 anos de casado. Então, eu falo que Deus foi tão bom para comigo, né, que me deu ele como marido. Então, um marido amoroso, um marido que agora, nos últimos anos, é um marido cozinheiro. Ele se revelou de uma maneira, assim, esplêndida, faz pratos maravilhosos. E muitas vezes, quando eu não estou bem, quem vai para a cozinha é ele. E ele faz mais uma coisa ainda. Ele leva a comidinha bonitinha no prato para mim, lá no quarto. Ele coloca um paninho aqui no braço, chega com o guardanapo, com o prato, pega uma almofada, coloca atrás de mim e serve um lindo prato para mim. Aí adivinha se eu não sou amada por esse homem? E esse homem não merece meu amor. Né? Hã? Não, eu comecei... ele está falando que eu comecei todo dia de manhã. Bom, o almoço não, eu falei de jantar. Isso aí é jantar. Então, porque almoço eu não almoço. Jantar, se não tem janta, irmãos, é um lindo lanche. Ontem eu ganhei um lindo lanche também. Aí meu irmão chegou em casa, o que você está comendo aí? Ele falou para mim. Eu falei, o lanche que o meu marido fez para mim, porque você não faz para a tua esposa. Aí ela pegou e falou, e é verdade, Néia, ele não faz nada. Eu que tenho que fazer tudo. Então, eu estou ganhando aí, certo, irmãos? Então, pastor, ele, então, como presença, é um marido presente que se importa comigo, né? Eu destaquei aqui cozinha, mas já começa no café da manhã, né? Um lindo café da manhã, com tudo que eu gosto. Quem que faz? Ele. Aí, assim, quando que ele trabalha? E ele trabalha também. E trabalha também. Então, irmãos, é uma pessoa incrível. Então, vocês acho que vão falar dele como pastor, penso eu, né? Se não tinha no programa isso, o entrevistador, agora você coloca. É surpresa, é surpresa. É surpresa. Então ele... É isso, irmãos. Deus não podia ter me dado uma pessoa melhor. Um excelente marido. Amém. E eu só posso dizer que eu o amo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que toda a plateia vai ficar sabendo de um segredo agora. Ele nunca disse para mim que me ama. Verdade ou não? Verdade. Ele nunca disse para mim que me ama. Porque eu acredito, irmãos, que o amor você demonstra no dia a dia, em cada segundo, em cada detalhe, em cada situação. Meu pensamento, né? Eu aplico, ela nunca reclamou, então. Falando de comida, queria contar só uma particularidade. Teve uma vez que eu fui convidado para um jantar na casa dos pastores, né? A gente estava ali comendo uma massa maravilhosa. E o pastor Jânio tem o costume de, depois da refeição, comer uma fruta, né, pastor? Uma laranja, alguma fruta. Aí o pastor Jânio falou para mim assim, ô pastor, você come fruta, uma fruta depois do jantar? Eu falei assim, estou aqui, né, vamos comer, né? Irmãos, não sei se os irmãos sabem, antes de ser entrevistador, eu trabalhava como peão de fábrica, essas coisas assim, né? Antes dessa carreira aqui de entrevistador, né? Irmãos, e o pastor Jânio me deu a laranja ali, para eu saborear aquela laranja. E ele cortou tudo bonitinho, descascou. E eu cortei como eu cortava lá na firma, irmãos. Cortei em 4 gomas, assim, abri, fiz uma lama. Aí o pastor Jânio virou para o pastor e falou assim, olha, né, como ele corta diferente essa laranja. Aí foi muito engraçado, né? Mas são momentos muito preciosos. Queria aqui imensamente agradecer a presença da pastora, que deu seu depoimento, viu? Muito obrigado. Que a plateia receba com uma salva de palmas. Maravilha, muito obrigado pela participação. Pode se dirigir ali, por favor. Irmãos, nós conhecemos o pastor Jânio como marido, né? O pastor Jânio sabe fazer um lanche maravilhoso, descobrimos aqui hoje, viu? Eu gostaria de saber agora como ele é, como pai e avô. Então, gostaria de chamar para vir aqui a filha Eliane. Vem para cá, por favor, vamos receber com uma salva de palmas. E a Mari também. Deixa eu pegar o microfone aqui. Olha lá, que maravilha, hein? A gente está recebendo aqui, então, uma filha ali, a outra filha está do outro lado, né, pastor? Está chegando, está do outro lado do oceano, mas daqui a pouco está chegando.
Queria saber de você, Eli, um pouquinho sobre como é o pastor Jânio como pai, no dia a dia, e agora como avô também, né? Bom, eu já tinha perguntado para ela hoje, né? Falei, se você tivesse que falar alguma coisa do vovô, o que você falaria? Aí ela falou assim, o vovô é muito gentil, muito bonitinha. E ele brinca comigo, ele me dá bastante atenção. Eu achei bonito isso que ela falou, né? É verdade, meu pai às vezes era o coleguinha de brincadeira. Eu chegava lá, estavam os dois lá jogando bola e fazendo as brincadeiras que eles inventam, que os dois sempre gostaram de inventar brincadeiras, né? Ela e ele, quando era criança, e até hoje, como ele ainda é criança. Mas assim, como avô, foi o depoimento que a Mari deu, né? Agora, como pai, tem também muita coisa para falar, mas uma das coisas que mais marcou assim a gente foi nunca sentir um pai ausente. A gente conhece muitos relatos de filhos de pastor que se queixam que o pai não dava atenção, que o pai não parecia que não se importava, que estava sempre na igreja, envolvido com as atividades da igreja, que todo mundo é mais importante que a família. A gente nunca teve esse sentimento, a gente sempre teve ele muito presente. E assim, algumas lembranças muito ricas de infância que a gente tem, de passeios no domingo à tarde, e eram passeios custosos para ele, porque era uma semana inteira de trabalho, ele trabalhava muito longe de casa, acordava cedo todos os dias. Às vezes ele tinha aula no seminário aqui em Osasco, a gente morava lá na zona norte de São Paulo, ele vinha de lá para cá, dava aula no seminário, aí no domingo à tarde tinha escola bíblica de manhã, culto à noite, mas de tarde ele levava a gente para passear. E isso assim, a gente tem memórias até hoje, assim, algo que realmente não tem preço. Nunca foi nada caro, porque nós nunca tivemos uma condição assim extraordinária de dinheiro, nada disso, mas eram passeios que marcaram a gente. Então, o que eu posso dizer é que eu sempre tive um pai com letra maiúscula. Um pai aqui, um pai no céu, claro, mas nunca senti meu pai distante, nunca senti falta de apoio, nada disso, porque até as vezes que a gente teve dificuldade, que a gente precisou de uma ajuda, ele está sempre lá, sempre. E como ele sabe tudo, meu pai é o Google, ele sabe tudo, então a gente sempre pôde contar com ele, nunca passou pela nossa cabeça dizendo, será que meu pai vai me ajudar? Será que meu pai vai estar lá? Não, meu pai sempre esteve presente. Ele é um presente e ele sempre esteve presente. Amém, glória a Deus. Gostaria de que a plateia recebesse ali com a salva de palmas agora também. Obrigado, Ali, pela sua participação, viu? Deus abençoe. Minha querida plateia, eu queria também aqui falar em nome da Igreja do Povo Livre, de todos os irmãos. Pastor, eu gostaria de dizer que todos nós amamos muito o Senhor, temos um respeito muito grande. Eu creio que todas as ministrações, todas as palavras, né, conversando com alguns irmãos ao longo de todos esses anos, eu acredito que cada um tem uma palavra para falar acerca do Senhor, né? Ou uma mensagem que marcou o coração, né? Eu lembro que logo que cheguei aqui, irmãos, faz muito tempo, hein? Foi em 2000, olha só, hein? Eu já ouvia as mensagens do pastor Jânio e eu me surpreendi, falei assim, meu Deus, esse homem é muito inteligente, que sabedoria é essa, né? E era algo diferente do que a gente ouvia. E eu louvo a Deus, pastor, por o Senhor ser o meu pastor, ser o pastor de cada um. A plateia concorda? Amém? Mas para não ficar nas minhas palavras, irmãos, deixa eu falar aqui, peraí, estão falando no ponto aqui, só um minutinho. Já está aí, já está, né? Eu gostaria de chamar a nossa cantora, já está aqui. Ela chegou de turnê agora, irmãos, ela estava viajando. A cantora Daniele Martins, ela vai estar expressando através de um louvor o que nós sentimos pelo Senhor, pastor Jânio. Sua história é um exemplo para mim. O
seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se hoje adoro Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta do Senhor, homem de Deus, escolhido para curar as feridas da minha alma. Homem de fé, que tem dedicado a mim seu amor e proteção. Homem amado, quando fala faz arder dentro de mim o coração. Pastor, você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Sua obra, sua vida, sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta do Senhor, homem de Deus, escolhido para curar as feridas da minha alma. Homem de fé, que tem dedicado a mim o seu amor e proteção. Homem amado, quando fala faz arder dentro de mim o coração. Pastor, você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Feliz aniversário, pastor. Deus abençoe. Amém. Aplauda mais forte, plateia. Maravilha, obrigado. Obrigado, cantora. Deus abençoe. Eu gostaria de chamar agora a minha assistente de palco, Jasmine, vem para cá. Ela estará trazendo um presente para o pastor Jânio nessa hora. Receba a Jasmine com uma salva de palmas. Aí, obrigado, Jasmine. Gostaria de pedir para o pastor Jânio se colocar de pé nesse momento. O senhor se colocar de pé nesse momento. Toda a plateia, se coloque de pé também. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos estar orando pelo pastor Jânio, agradecendo a Deus pela vida dele, declarando toda sorte de bênção sobre a vida do pastor Jânio, em nome de Jesus. Amém?
Senhor Deus e Pai, nos colocamos em Tua presença nesta manhã. Queremos apresentar, ó Pai, a vida do nosso querido pastor Jânio, que esteve completando mais um ano de vida, Pai, na última sexta-feira. Senhor amado, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ter a alegria de comemorar esta data por muitos e muitos anos da Tua presença. Pai amado, eu te peço, fortalece a saúde, Senhor, do Teu servo, dá-lhe cada dia mais sabedoria, abençoa, Pai, a sua casa, a sua família, seu lar, e tudo que ele colocar, ó Pai, as suas mãos, a planta dos seus pés, que seja próspero e abençoado em nome de Jesus, ó Pai. Senhor amado, eu quero te dizer, ó Deus, eu te louvo, te agradeço, Pai, pelo Senhor colocar o pastor Jânio, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai, esse homem de fé, esse homem, Pai, que tem um coração, ó Deus, ó Pai amado, voltado para Ti, um homem, Senhor, que faz, ó Deus, e cumpre o Teu chamado, Senhor. Pai amado, que a Tua bênção, que a Tua boa mão, que a Tua graça e as Tuas misericórdias estejam sobre a vida do pastor Jânio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma salva de palmas pela vida do pastor Jânio, aleluia. Queremos ouvir agora uma palavra do pastor Jânio, vem. Então, irmãos, eu só quero agradecer, né? É vocês que me dão forças, né? Vocês que me ajudam, né? Com a sua presença, com o seu cuidado para comigo, com as suas orações. Isso nos faz desejar seguir